Neste domingo, os eleitores de Americana vão voltar às urnas para escolher um novo prefeito. Depois do vai e vem de Diego Denadai, do PSDB, cassado definitivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, 3 candidatos estão na disputa pelo cargo. O processo é o mesmo das eleições de outubro. Americana, uma cidade que tem acumulado problemas. Pilha de lixo para tudo quanto é lado, não tem dia certo mais de coleta de lixo. Você põe na porta da sua casa, não sabe se vai passar, se não vai. É greve em cima de greve porque não paga funcionário. É grupo escolar que não tem merendeira, fecha porque tá difícil. A cifra exata do rombo nos cofres públicos da cidade ainda não foi contabilizado. A estimativa é de que chega a 600 milhões de reais. Em meio a tantos problemas, esse domingo será histórico para a cidade. Pela primeira vez, 172 mil eleitores vão às urnas numa eleição suplementar, fora do calendário eleitoral, depois que Diego Denadai, reeleito em 2012, foi cassado. Ele é acusado de superfaturamento e fraudes em contas públicas. Concorrem ao pleito Paulo Chocolate, do PSC, Omar Najar, do PMDB e Wellington Rezende, do PRB. No cartório, as urnas estão prontas. 1.800 mesários vão ter que se apresentar em 57 locais de votação. O eleitor ele deve atuar como foi numa eleição normal, ordinária. Então, ele deve comparecer ao local de votação, né, no horário das 8 até as 17 horas, munido do título de eleitor e um documento de identidade com foto. Tá? Aí ele vai exercer o direito do voto sem qualquer problema. Quem não puder vai ter que justificar para não pagar multa de R$ 3,50. Se não estiver no município no dia, ele tem 60 dias de prazo para justificar por escrito e também anexando o comprovante que impossibilitou o exercício do voto. Tá? O que seria o comprovante? Atestado médico, porque ele estava internado, ou então estava numa viagem, então a passagem, o bilhete, o próprio passaporte com os carimbos já seria suficiente. A expectativa é de que a partir das 8 horas da noite deste domingo, os americanenses já saibam os resultados das urnas. O novo prefeito vai ser empossado dia 9 de janeiro de 2015. Quem vencer esse pleito terá 2 anos para cumprir as promessas de campanha e reerguer a cidade, que vive a pior crise política financeira da sua história. Entre a população, há uma grande expectativa de mudanças. Coloca as coisas no lugar, né? O mínimo que deve fazer. Pelo menos ter uma saúde decente. Eu espero que ele faça só o dever dele, o mínimo, né? Eu acredito muito que a coisa entre nos rumos, nos eixos. Consiga consertar o que está errado, né? Porque, como se diz, dinheiro tem, é só querer. O DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, divulgou um estudo identificando dezenas de pontos de captação de água irregulares no Rio Jaguari, que abastece parte da população de Campinas. Os técnicos percorreram 150 quilômetros do rio para fazer o levantamento. Dos 169 pontos de captação de água, quase 50% não possuem autorização. O restante possui outorga ou está em área federal, que é de responsabilidade da Agência Nacional de Água. O Rio Jaguari abastece 5% de Campinas e outros municípios da região. De acordo com especialistas, captações irregulares podem reduzir o nível dos leitos e prejudicar a qualidade da água, além de atrapalhar o planejamento na preservação das bacias. Os usuários são, na maioria das vezes, donos de lavouras e lagos e retiram água irregularmente. Há cerca de um mês, o departamento divulgou o mesmo estudo sobre o rio Atibaia, responsável pelo abastecimento de 95% de Campinas. Neste, foram identificados 61 pontos de captação, com 41 sem outorga. Os responsáveis pelas propriedades foram autuados pelo DAEE e têm 90 dias para se regularizarem. Caso não cumpram a determinação, podem ser multados de R$ 2.000 a R$ 20.000. O sábado deve ser de sol forte e muitas nuvens. Em alguns momentos do dia, o céu pode ficar nublado. Mas, segundo o CEPAGRE da Unicamp, são pequenas as chances de chuva. O índice de raios ultravioleta continua alto, oscilando entre 11 e 12. Em Campinas, faz calor e os termômetros podem chegar aos 30 graus, com mínima de 16.
Em Americana e Santa Bárbara do Oeste, máxima de 31 graus. E em Pedreira, os termômetros podem chegar aos 33 graus. As pessoas que têm alguma necessidade especial sabem que é difícil achar colocação no mercado de trabalho, por mais que as empresas abram oportunidades para isso. Em busca de alternativas, muitos desses profissionais têm se tornado empreendedores da internet. Apesar de ser formada em engenharia da computação, Mirela encontrou dificuldade para arrumar emprego por ter necessidades especiais. No último, com carteira assinada, ela disse que sofreu perseguição por ser cadeirante. O jeito então foi abrir o próprio negócio, vendas pela internet no segmento de noivas. Ela vende forminhas decorativas para doces usadas em festas de casamento. E foram as situações enfrentadas que a fizeram empreender. Quando eu comecei a sentir que o mercado de trabalho tinha algumas limitações, algumas barreiras que a pessoa com deficiência vai acabar enfrentando, todo esse empenho que eu ia ter que colocar no mercado de trabalho, eu pensei, por que não no meu próprio negócio? O caminho trilhado pela empresária tem sido cada vez mais uma alternativa para pessoas com necessidades especiais. Elaborar um site, uma loja virtual e tantas outras possibilidades que a internet oferece pode ser uma boa opção. Quando o profissional ele ajusta o interesse pessoal, o interesse profissional com a deficiência, ele consegue ter um engajamento com o mercado mais rápido, né? E até financeiro também. O ganho pode ser mais rápido, né? Então, eu acho que é uma excelente alternativa, embora as empresas continuem contratando e reconhecendo esses profissionais em vários cargos. Apostando nisso, os produtos da Mirela cruzaram as fronteiras. Eles já foram vendidos para clientes nos Estados Unidos, Portugal, Emirados Árabes e outros países. A expansão surpreendente em 5 anos fez com que pudesse contratar o primeiro funcionário em janeiro. E no semestre passado, conseguiu atingir a meta, dobrar a quantidade de clientes. Para ela, o que importa não é ficar limitada nos próprios limites. Se a pessoa não tem essa chance no mercado de trabalho, se ela está enfrentando muitas dificuldades por questões de locomoção ou qualquer outro sentido, eu acho que ela não deve ficar parada, né? Eu acho que ela tem que se educar, cursos, mesmo que seja online. Se ela não tem muitas opções no mercado de trabalho, eu acredito que empreender, com certeza, é a segunda opção que ela tem e ela deve fazer isso. E veja a seguir, procura por intercâmbios cresce entre os brasileiros da classe C.